Como vocês estão vendo ali, Salmo 127. Eu convido vocês a ler comigo. Já está lá no telão. Vamos ler então. Só peço um pouco de sossego e concentração. Vamos lá, todos? A Escritura diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre é o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Eu diria que, nesse caso aqui, o mais feliz seria o Rodrigo Lage, né? Porque em termos de flecha na aljava, acho que ele ganha aqui. Tem alguém aí que tem mais de 5? Então, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, que ela encontre no nosso coração uma terra boa, Senhor. Senhor, nos desperta enquanto pais. Senhor, abre nossos olhos para entender, Senhor, a grandeza desse chamado, desse ministério que o Senhor nos confiou. E que a gente frequentemente deixa o tempo passar, ignora, troca um momento de edificação por um lazer. Senhor, tem misericórdia da gente, fala com a gente, trabalha no nosso interior, Senhor, e que saiamos daqui, Senhor, mais empenhados, mais parecidos contigo, Senhor, no nome de Jesus, amém. Queridos, olha como que começa o Salmo. Ele diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então tem dois aspectos aí que a gente precisa prestar atenção na casa, no lar. O primeiro é a edificação. Se o Senhor não edificar a casa, tá? Então nós vamos usar uma comparação e dizer que essa edificação, ela é como se fosse um molde, tá? Aonde o Senhor vai trabalhar. Essa imagem de Deus vai ser trabalhada nos filhos por meio desse molde. E quem constrói esse molde são os pais. E nós vamos ver também que quem vigia também são os pais, tá? Naturalmente, tanto na edificação da casa como na vigilância, o Senhor é fundamental. Ele é o protagonista nesse poder de edificação. E aqui, ó, eu coloquei um desenhozinho. Não sei se vocês conseguem ver ali. Dá para enxergar, gente? Lá em cima, você tem... Isso é coisa de faculdade, né? Você tem um modelo positivo da cera. Então, o cara quer esculpir, ele quer fazer a escultura de uma maçã de bronze. Não sei se vocês sabem, mas o bronze é extremamente durável. Vocês veem essas esculturas aí na rua, de bronze, aquilo dura séculos e séculos. Então, o sujeito quer fazer uma escultura, o resultado final está no número 3 ali. É uma maçã de bronze. Mas para fazer isso, ele primeiro molda uma maçã de cera. Porque você consegue fazer ali o trabalho. Depois, você faz, em cima desse modelo positivo de cera, um modelo negativo de cimento, que é aquele que está ali no número 2. E aquele molde de cimento, você vê que tem um buraquinho ali em cima, ó, é onde vai ser derramado o bronze fervendo. E esse bronze vai se expandir, depois de algum tempo você remove o cimento e você tem uma escultura em bronze. O que eu gostaria de propor a vocês é que nós somos esse molde. O molde é a casa. Cabe aos pais montar
esse modelo negativo aqui, ok? Então, a casa, o ambiente que o pai e a mãe preparam, vão ser esse ambiente onde os filhos vão ser formados e eles precisam sair dali com uma forma, tá? E quem vai definir essa forma são os pais. E eu quero propor que a forma que eles têm que sair é a forma de Cristo. Aqui eu mudei um pouco, tá? O modelo é o modelo de um rosto, tá vendo? Então, o molde ali, aquele branco, é o molde de um rosto. E o rosto que tem que estar moldado é o rosto de Cristo. O seu filho precisa sair da sua casa com a imagem de Cristo nele. Ele precisa de tal maneira ser marcado naquele lar, com aquelas conversas, com aquela cultura, com aquele amor, com aquele relacionamento, que quando ele sair da casa, ele saia com a imagem de Cristo nele. E a casa, então, é o molde e o modelo é o próprio Jesus. E o texto está ali, Colossenses 1,15. Este, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Realmente um Deus invisível é complicado. Como que eu vou fazer na minha casa, o meu filho sair com a imagem de um Deus que é espírito, que é amor, que parece que é só um conceito? Não, ele mandou o modelo é Jesus. Jesus andou entre nós, você pode conhecer Jesus, você pode estudá-lo, você pode se relacionar com ele. E essa é a tarefa dos pais. Então está lá, o modelo é Jesus, o molde é o lar, e o resultado é permanente. Está vendo ali que eu botei uma esculturinha de um garotinho de bronze? Gente, lembra daquele provérbio que fala? Se você fizer a sua parte, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande, não se desviará. Esse é o trabalho. Enquanto está em casa, você está colocando as cercas, você está trabalhando, você está moldando aquela estrutura, né, o seu trabalho, a sua dedicação, a sua oração, a sua vigilância estão moldando os filhos. E quando eles saem já com uma estrutura pronta para representar o Pai no mundo. Agora, gente, para você poder ser esse molde dentro de casa, você precisa ser a imagem de Cristo. Não dá para você querer que o seu filho seja a imagem de Cristo se você está muito longe dessa imagem de Cristo. Para você poder formar esse molde, você precisa trabalhar e ser formado à imagem de Jesus. Isso acontece mediante o teu relacionamento com Ele. Quanto mais parecido você for com Jesus, melhor vai ser o molde que você vai montar em casa, mais parecido vai sair o seu filho de Jesus. Estão comigo? Amém? Me ajuda, gente, vai. Faz assim que vocês estão gostando. Então, ó, gente, só para a gente descobrir se a gente está sendo um bom molde para os filhos. Pergunta: Deus serve você ou você serve a Deus? Como que é a sua relação com Deus? Você vai a Deus muito mais para pedir para Deus te servir? Ou você é uma pessoa que vai para se deixar guiar pelo Senhor? Como é esse teu relacionamento com Deus? Quem é o Senhor? Quem é o dono do teu nariz? Como é isso? Você ama a Deus? Você ama a Deus? Ou você acredita que cumprir alguns deveres religiosos já basta? Não, espera aí, eu dou o dízimo, eu vou lá, né, no Zoé, vou na célula, tá bom, né? Tá bom. Dá para pegar a diferença? Uma coisa é você ser uma pessoa que ama o Senhor, uma pessoa invisível com quem você se relaciona. Outra coisa é você fazer meia dúzia de tarefas religiosas. Como é que é você? A sua vida é centrada em Deus? Ou Deus é só mais um aspecto da sua vida? Eu tenho trabalho, eu tenho família,
Eu tenho lazer e eu tenho Deus aqui. É um deles. O Deus é o centro e tudo passa por Ele. Você gosta de estar aqui nas reuniões, você vai nas reuniões de célula feliz, você busca estar junto, porque você tem prazer, ou você vai por obrigação religiosa? De novo, né? Vou lá, né? Meu Deus, toda quinzena tem, né? Tem que ir lá, né? Longe, né? Um frio danado, um dinheirão para ir lá, né? Eita, mas eu vou. Por que você vai? Tem que ir, né? Como é que é você? Como é que seu filho vê você? Como é que você chama seu filho para vir na reunião da igreja? Filho, vamos lá, né? Tem que ir lá na reunião. Pai, eu estou morrendo de sono, eu também, né? Mas tem que ir. Você fala mal do que acontece na igreja dentro de casa? Na frente dos seus filhos? Você ama a Deus? De coração. Você ama a Deus? Porque isso é ser imagem de Jesus. Você acredita que não é preciso ser exagerado? Conhece? Cristão moderado. Olha só. Deixa eu te explicar, Ellen. Eu sou cristão, mas não sou exagerado. Sou xiita. Não exagera, menos. Vamos, mais ou menos. Como é que é você? Que tipo de molde é você? Que tipo de pai é você? Que tipo de mãe é você? Que tipo de casal vocês formam? Vocês estão naquele que é encaixado com Cristo? Uma outra pergunta. Vamos dizer que duas situações. O que te deixa mais aborrecido? Um filho que te desobedece, na lata. Você fala, filho, não vai aí. Ele pega e vai. Ou ele quebrar alguma coisa cara. Ele jogar seu notebook no chão. Seu iMac. O que vai te deixar mais zangado? Isso vai definir aonde está o seu coração. Se a rebeldia dele, a desobediência dele não te causa nenhum desconforto, você está longe do coração de Deus. Se o que te causa desconforto é a perda financeira, você está mais perto do amor ao dinheiro do que do amor a Deus. Gente, para criar filhos, você precisa caprichar mais no molde. Quando você faz um molde, você pega aquele modelo da maçã, né? Vem com cimento, mas depois que você tira, fica umas marquinhas. Então a gente pega uma lixa e vem por dentro, tirando as rebarbas. Dá para caprichar um pouco mais. Hoje a gente está aqui para isso, gente. Para caprichar no molde. Para acertar as arestas. Para ver o que não está batendo com o Senhor. Ainda dá tempo. Fala aí para o teu marido, ainda dá tempo. Fala. Não tem marido para dar? Fala para tua esposa aí. Não tem? E agora, né? Ontem eu falei só para os filhos, entendeu? Hoje é dia de eu bater nos pais. Entendeu? Aí hoje os filhos olham e falam, tá vendo, pai? Tá pensando que só eu que tenho que obedecer? É assim não. Agora, gente, o padrão dessa edificação da casa, esse molde, ele está lá em Deuteronômio 5, 6 e 7. Diz assim o texto. Moisés, lá, repetindo a lei, né? Deutero, repetição, nome, Ia, é a lei. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus mais ou menos? Meia boca. Com um pouquinho, com o que sobrar. De todo o teu coração.
de toda a tua alma e de toda a tua força. E aí Moisés dá um passo além. Ele fala, essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E a pergunta que não quer calar, a Bíblia está no teu coração. Se eu der um chute aí, você consegue citar pelo menos meia dúzia de versículos. Ou você tem uma vaga ideia, mais ou menos, lá longe, que eu vi um dia. De vez em quando alguém chega para mim e fala, não, eu sei que está escrito, e fala um negócio que ele tirou da revista Amiga, sabe aquela? Fala, gente, a Bíblia está no teu coração, cara. Você está lendo esse negócio. Essas palavras estão no coração, saber decoração. Como é que é a tua relação com o estudo da palavra? Quanto tempo você gasta com o estudo da palavra? Pai de família, já que tu é o sacerdotão, né? Tu é o cara. Lá na tua casa tu é o pastor, né? Quanto tempo você gasta com o estudo da palavra? Tem que estar no teu coração. E aí eu trouxe aqui para vocês, diretamente do livro de Heresias, 10 mandamentos do lar. Tá bom? Esse aqui é Heresias segundo Salomínicos. Tá? Aí diz assim, ó. Não falarás mal do teu cônjuge pelas costas. Testifica esse? Não falarás mal do teu cônjuge pelas costas. Você já viu gente que fala mal do marido? Fala mal do marido. Eu já ouvi o pessoal que é taxista, que é Uber, ou que é motoboy, e eles sabem que a senha, quando a mulher está dando mole para ele, é quando ela começa a falar mal do marido. Aí ele já sabe que a mulher está se oferecendo para ele. E segundo as minhas fontes, volta e meia rola. Então, e marido que reclama da mulher? Está no botequim e lá vem a dona encrenca. Dona encrenca, misericórdia. Tem homem que fala mal da mulher. Então, primeiro mandamento, não falarás mal do seu cônjuge pelas costas. Segundo mandamento, não serás crítico. Ou, se quiser botar no feminino, não serás crítica. Hã? Sabe aqueles caras chatos, cri-cri, que fica atrás arrumando defeito? Sabe aquelas mulheres que não deixam passar nada? Terceiro mandamento, não elevarás o tom de voz. Ai! Está escrito lá, irmã. Lá no livro de Heresias. Não elevarás o tom de voz. Mandamento número 4. Tu pedirás perdão quando errares. Esse tem base bíblica. Aliás, todos têm, né? Tu pedirás perdão quando errares. Tu é bom de pedir perdão? Ou não sai? Não consegue? Não, bem, eu queria pedir para você me... Caraca, fala aí, maluco. Não consigo. Tu pedirás perdão quando errares. Mandamento número 5. Não ofenderás o seu cônjuge. Lerdo, bruaca, burra, seu mongoloide. Você pode falar do que acontece sem rotular o maridão, sem rotular a esposa, ok? Lembra que quando você fala, você lançou uma semente. Então, já que vai lançar a semente, lança uma semente boa. Entendeu? Porque tu que escolheu. Agora aguenta. Tá? Não farás da tua casa um inferno. Qual é a receita de fazer da casa um inferno? Eu estava aconselhando um jovem casal, e a menina chegou assim, na maior cara de pau. Ela falou assim, sabe, meu marido chega do trabalho, aí, cara, eu começo a irritar ele. Aí eu fico perturbando ele até ele perder a cabeça.
Aí quando ele fica nervoso, aí eu relaxo. A tola com as próprias mãos o derruba, né? Gente, tem gente que é bom nesse negócio. Sabe qual é o segredo de você fazer da casa um inferno? Quando a pessoa falar um negócio, você fala outro, pior ainda. Entendeu? Te deu um direto, você dá um gancho. E começa a pancadaria. É a receita. Não deixa barato. Vai sempre mais pesado. Homem não vai falar comigo desse jeito. Olha o inferno chegando. Essa mulher está pensando que é o quê? Então o mandamento: não farás da sua casa um inferno. Não ofenderás os amigos do teu filho. Uma vez a Cristina chegou para mim, mas ela ainda era novinha. Papai, não fica apertando a bochecha das minhas amigas. Chegava uma menina tão fofinha, mas que gracinha. Não, papai, pera aí. Gente, se você quer que seus filhos fiquem em casa, ele precisa vir com os amigos. Trata bem os amigos dele. Os amigos dele são muito importantes para ele. Entendeu? São importantes para ele. São amigos dele, os relacionamentos dele. A gente tem a mania de achar que só o nosso que é maneiro, né? Só o nosso que é importante, mas é igual. Não falarás mal da igreja. Esse eu já falei. Quer um filho que não gosta de igreja? Fala mal da igreja. Porque, repara, tudo que você semeia, ele cresce. Cai na terra, germina, e quando brota, brota muito. Então, se tu lançou uma semente dizendo que a igreja é chata, que a igreja é ruim, que a igreja só tem tranqueira, que o cara do louvor é exibido, que o pastor só quer saber de dinheiro, sei lá o quê, cara, aquilo vai crescer no coração da criança. E quando ele crescer, você vai falar: ué, você não vai na reunião da igreja? Eu não, fazer o que lá? Só tem nego falso, exibido, ambicioso, o que eu vou fazer lá? Quer uma receita para os filhos sumirem da reunião da igreja? Fala mal da igreja. O diabo vai bater palma. Não desistirás do seu casamento. Aí, gente, esse aí é brabo, hein? Lembra que nessa história do casamento, provavelmente, você tem no mínimo 50% de culpa do que está acontecendo. Entendeu? Então acerta os teus 50% que provavelmente Deus faz o resto. E amarás o teu cônjuge. Ah, esse é bonito. Esse me lembrou de sexta-feira. O amor está no ar, não é verdade? Se ele está perto aí, dá um beijinho nela, né? Dá um beijinho nele aí. Que tchuco, né? Legal, gente. Vimos a primeira parte. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Ok? Vimos que para edificar, você tem que montar um molde. A gente tem ali atrás, ó, a obra. Se você olhar lá, você vai ver que tinha um monte de molde. E aí depois veio o cara com um caminhão de concreto e jogou o concreto lá. Quando tirar o molde, vai estar exatamente o projeto feito pela Jamile, todo ali moldadinho em concreto armado, tá? Então, agora a gente vai para a segunda parte do versículo, que é: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, não basta você edificar. Está edificando bem? Glória a Deus. Agora, vamos vigiar, né, varão? Vigia na terra, mãe. Ué, vamos vigiar, gente. Olha a frase da Marlene Guerrato: filho não se perde na rua, se perde em casa. Filho não se perde na rua, se perde em casa. Ainda por cima, agora que você tem uma janela da rua para casa, né? Que é o aparelho celular. O mundo entra por ali, dentro da sua casa. Cavalo de Troia. O filho pode ser um espelho que mostra onde precisamos mudar. Olha o menininho. Você já viu seu filho fazendo uma bobagem igualzinha que você faz?
Você já viu seu filho respondendo do jeito que você responde? Dá uma vergonha, né? Ai, meu Deus, sou eu aí. Olha eu ali, pequenininho, né? Então o filho, ele vai mostrar. E quando isso acontecer, muda. Aproveita essa sinalização de que você tem alguma coisa estranha e muda. Eu lembro que a gente estava, eu, minha mãe, 91, na época devia ter uns 88 e tal, e uma vizinha que estava com o bebezinho dela. E a vizinha era toda malandrinha, né, assim. Não chegava a ser surfistinha, mas era esse estilo, né? E aí caiu um negócio na mão da minha mãe. Aí a bebezinha falou assim, pega aí. Cara, a mãe morreu de vergonha. Pega aí, que isso, é uma senhora, tal. E a menina falou na maior naturalidade, pega aí, né, assim meio, pega aí, né? Então, a gente vê no outro o que a gente precisa melhorar. Acho que eu passei rápido aqui. Não, mas eu ainda vou fazer as perguntas. Vamos lá. Quando seu filho se comporta mal, respondeu mal a tua mulher, deu uma resposta meio atravessada para sua mulher, o que você faz? Deixa ela se virar, né, maluco? Tô fora, tô aqui fazendo meu trabalho, tô aqui de bobeira, tô vendo meu jogo, larga isso para lá. Quando seu filho se comporta mal, você finge que não viu? Que tal? Aí você fala assim, filho, não fala assim com a sua mãe. Tá certo. Aí você se contenta com uma obediência superficial, ou você para tudo, investe o tempo que for necessário para achar no coração do filho o problema. Como é que é você? Você vigia? Ou você é um vigilante meio dorminhoco? Você já viu segurança com o celular? É um fiasco. O cara está vendo o jogo, está vendo vídeo, e está ali tomando conta. Somos nós, irmãos, como pais, vigiando dentro de casa. Ninguém está ali, mas não está presente. Está presente fisicamente, mas a atenção está em outro lugar. Às vezes a Cristina vem e começa a falar comigo, aí eu estava lá vendo um negócio. Aí ela fala, e eu falo, Salomão, larga isso, é sua filha, ela é de verdade, isso aqui não. Aí eu desligo, boto, e aí paro para prestar atenção no que ela está falando. Tem que fazer, gente. Você sabe me dizer quem são os amigos do seu filho? E as amigas da sua filha, você sabe quem são? Pode me dar uma lista aí? Seus filhos respeitam a autoridade? Ou não? Quando seu filho chega em casa falando mal do professor, você fica do lado do professor ou do seu filho? O chefe dele? A mãe, o pai, o treinador? Já viu gente com raiva do treinador? Ele gritou com meu filho. Treinador. O cara grita o tempo todo, é um maluco. Ela vai atacar o treinador, que não pode mexer com o tchutchuco dela. Seu filho respeita as autoridades espirituais da igreja? Quanto tempo seu filho investe com a Bíblia? Você podia me dar aí uma listinha? Quanto tempo ele gasta com discipulado? Com oração? Quanto tempo ele passa na frente do celular ou da TV maratonando? Quanto tempo por semana ele gasta? Quais séries ele já viu inteiras? Quais ele viu 2 vezes? Quanto tempo ele passa jogando? Seu filho já virou à noite jogando? Você sabe o que acontece? Você vai dormir e larga ele lá? O que ele acessa na internet? Você sabe? Você já deu uma olhadinha lá naquele histórico?
Você pergunta para ele: existe alguém paquerando sua filha? Existe alguém de chaveco com seu filho? Ele está gostando? Como é que ele está reagindo? Sentiu uma movimentação na plateia. Queridos, tem que vigiar, amém? Versículo número 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Olha o absurdo desse verso. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Deixa eu ler de novo, gente. Isso aqui é um absurdo. Vou de novo. Olha o que Deus está falando para os pais. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Será que tem alguma coisa errada na maneira como nós encaramos o trabalho? Então eu quero propor para você que o trabalho dos pais tem que estar entre dois extremos. Ele não pode só ficar exercendo limite, que o filho vai ficar revoltado, e ele não pode só dar atenção e não dar limite, fica muito mimadinho. Ok? É aqui, ó. Bota limite, se for necessário, né? Usa o poder da varinha Jedi, ou atenção, tá? Tem que estar no limite ali. Agora, olha como é que funciona no negócio. Então, vamos lá. Atenção, abraço. Você é bom de dar abraço? Você é bom de escutar a criança? Você é bom de estar presente nos eventos? Você é bom de comprar as coisas, dar um presentinho aqui, outro ali? E o limite? Você ensina a escritura? Você ensina para que seu filho existe? Você dá exemplo? Você ora para ele? Às vezes você pede a ele: filho, não faz, filho, isso vai acabar contigo, né? Admoestação, repreensão, castigo, e às vezes não é castigo, são consequências, né? Bom, já que você não tem maturidade para sair sem encher a lata, então não sai mais, sei lá. E aí, nessa história de atenção e limites, a gente acha que tem que dar para o filho conforto. É ou não é? A gente não quer dar conforto para o filho? Todo mundo quer dar conforto para o filho. E a gente entende que tem que dar também educação. É ou não é? Para o filho ser bom, filho confortável, bem educado, e a gente investe em educação, né? A gente também tem que botar uma roupinha, né? Que meu filho não é mendigo, né? Vamos comprar uma roupinha nova aí para as crianças. Tudo vezes 5, né, Rodrigo? E aí você vai e faz uma assinatura. Poxa, todos os coleguinhas têm. E aí você compra aquele último X Mega Blaster Game, o olho da cara, mas você compra. Aí com isso você vai precisar fazer o quê? Mais trabalho. Para você dar esse conjunto, esse primeiro pacote, o teu trabalhinho ali não dá conta. Você precisa fazer uma horinha extra, você precisa pegar um bico, você precisa de um outro esquema. Mas aí você fala: meu filho tem que ser um filho viajado. Imagina, o menino nunca saiu do Rio de Janeiro, foi nem para Nova Iguaçu, pô. Né? Pô, o garoto tem que viajar, pô. Né? Mandar o menino lá para a Ucrânia, para dar uma volta, né? E aí, para pagar a viagem, que você paga parcelado, você mais hora extra. Então, você já trabalha, aí mais trabalho, mais hora extra. E você entende que, além daquela educação, você precisa botar no cursinho de inglês. Vou pagar um judô para o menino. Não é? Pagar um judô. Tadinho, tão descoordenado, né? Meu bebê é todo atrapalhado, né?
Vamos botar ele para fazer um judozinho. Judô o olho da cara. Botou lá no mestre San, né? Miyagi. O olho da cara. Não, mas meu filho só no melhor. Só no melhor. Aí quando encontra com os amigos, não, meu filho estuda lá com o mestre Miyagi. Né? E aí mais trabalho por fora, né? Tava bom, mas o negócio está ficando difícil. E o que a gente descobre? Que é muito complicado a gente fazer esse trabalho todo. Na verdade, esse mundo de coisas não é o mais importante. Não é o que Deus pede. Isso aí, quem canta essa bola é o mundo. Quem monta esse cenário para a gente é o mundo. E a gente cai que nem patinha. Tá? Porque a gente quer se comparar. Entendeu? Botou a menina lá, vou botar a minha também. Não, gata, mas não tem dinheiro para pagar isso aí, não. Tem sim, dá uma espremidinha. Paga a prestação. Então, como que a gente bota a ordem nisso, gente? Prioridades. O que vem primeiro. E essa prioridade, ela é baseada na fé, naquilo que a palavra de Deus diz. Ok? Então, vamos lá. Diga não aos extras para dizer sim ao seu filho. Diga não aos extras para dizer sim ao seu filho. Olha lá o que diz o texto. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Querido, creia que Deus vai suprir. Creia, Deus vai suprir. E talvez um monte de coisa que você tem como fundamental, você pode cortar perfeitamente. E eu lembro, tinha um rapazinho, chamava Mateuzinho. Quando ele ia na piscina com a gente chamava ele de foca, porque ele adorava fazer... Era uma gracinha, Mateuzinho. E o pai dele era pedreiro. O pai dele tanto trabalhava numa indústria, como nos finais de semana ele era pedreiro. E se tinha um molequinho orgulhoso do pai, era ele. O pai ia para a obra e aquele toco ia do lado, amarradão. Ele era um garoto feliz. Agora eu te pergunto, quem é mais feliz? O filho do pedreiro, que anda com o pai, ou o filho do empresário, que fica sozinho no quarto, com todos os equipamentos de última geração, ar-condicionado e roupa de marca? Mateuzinho é mais feliz. Você sabe o que seu filho mais precisa? De você. O que o seu filho mais precisa é da sua companhia, é de você ao lado dele. E vocês que não casaram ainda, ficam ouvindo, viu? Porque depois que casa, não adianta querer abrir o manual, não. Tá? Gente, não tem prosperidade onde não há a bênção de Deus. É a bênção de Deus que enriquece. Quem não descansa, não confia em Deus. Olha o que ele fala. Aos seus amados ele o dá, enquanto... Se você não dorme, Deus não dá. Se você nunca para, ele não... Então, não, vai aí, então, vai do teu jeito aí. Tu é bom nisso? Trabalha aí então, filho. A hora que você para, você fala, Senhor, vou parar com isso. Fred fez isso há pouco tempo. Não, estou com muito trabalho. Largou um pedaço, largou uma parte. Está se organizando para quê? Para ter tempo de estar em casa, de cumprir o trabalho dele de sacerdócio. Mas isso é baseado em quê? Na fé. É o oposto de incredulidade. Então, se você não descansa, é porque tu não está crendo. Se você não dormir, Deus não trabalha por você. Vamos para o próximo verso? Já vimos o primeiro, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia... se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não vigiar a cidade... Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será acordar cedo, né? Acordar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. E agora vem, herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre é o galardão de Deus. Filhos são uma bênção e não um peso. Não é? Uma bênção. Nunca se refira ao seu filho como capetinha.
peste. Nunca diga para o garoto, você é burro, você não vai dar para nada. Nossa, menino, tá igual uma vagabunda. Não fala isso. Gente, filhos são uma bênção. O que você quer ver nos seus filhos é o que deve sair da sua boca. Semeia, monta a imagem, monta o espelho. Foi Deus que te deu esses garotos. Foi Deus que te confiou, não foi? Será que Deus errou? Acho que não, né? Deus não costuma se enganar não, viu? Quando Deus dá uma tarefa, Ele te capacita a cumprir essa tarefa, amém? Então, dentro de você tem toda a graça suficiente para você ser um pai excelente, para você ser uma mãe nota 10, tá bom? Se os filhos estão dando muitos problemas, pode ser que você esteja ignorando algum princípio, porque não era para ser tão difícil. Tem fases mais complicadas, mas se essa fase fica se esticando por muito tempo, talvez você tenha furado aí algum princípio da Escritura. E olha só para botar o terror, você vai prestar contas. Vai, cara. Deus vai te perguntar. Talvez você chegue lá em cima, no céu, e Ele te pergunta, e aquele que nasceu primeiro? Como é que está? Onde que ele está? Você sabia com quem ele andava? O que houve com ele? Ué, não quer mais saber de mim? O que houve? O que você fez a respeito? Você orou? Você pediu? Mas eu não desconfiei o garoto? Eu não te dei aquela menina para você tomar conta? Não, mas você ganhou muito dinheiro, né? Mas e o filho? Não, você conseguiu muitos títulos, mas e a menina? Você vai prestar contas. E outra coisa, você é insubstituível. Cara, na boa, no trabalho, você é substituível. Arruma outro. Mas para o filho, você é insubstituível. E por isso você tem que tomar conta da sua saúde. Sua saúde não depende, não é só você. Não é só a seu respeito. É a respeito de todo mundo que depende de você. A gente não tem outra figura para substituir um pai. Não tem. Ela casou de novo, arrumou um padrasto. Padrasto não é pai. Nunca vai ser. Você, como pai, como mãe, são insubstituíveis. Ninguém consegue tomar o lugar de vocês. Em todas as outras áreas, na igreja, dá para trocar? Se você não aparecer mais, cara, vai fazer muita falta. Aquela característica do seu ministério, a gente vai sentir falta, mas dá para substituir. Mas a sua filha nunca vai ter outra mãe. Seu filho nunca vai ter outro pai. Você é insubstituível. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Gente, os filhos vão mais longe do que a gente, pelo menos a gente espera, não é isso? Os filhos vão viver numa geração que a gente não vai. Vai lá, forçando muito a barra aqui, o velhinho chega a 90. Os filhos vão mais longe. Os filhos vão transmitir o legado da família, a cultura que ele aprendeu, aquilo que foi formado no molde, aquilo vai se replicar depois, no neto, quem sabe no bisneto. Os filhos ampliam o teu ministério, criam possibilidades. Já viu isso? Filho que segue o negócio do pai, e quando passa para o filho, o negócio fica melhor ainda? Eu também já vi o contrário. Agora, os filhos precisam de direção. Como é que a gente faz para direcionar os filhos? A gente investe em tudo que a gente acha que é o talento deles. Faz isso aqui bem? Então toma aqui, ó. Faz um teste aqui. Aí, isso aqui. Aqui, ó. E aí você vê. Não, ó, acho que você tem talento para isso. Então vai, né? Ó, eu creio que Deus te chama para isso. E você vai direcionando em cima daquilo que Deus vai te propondo. Os filhos precisam dessa direção. Por isso que o guerreiro é que mira onde vai a flecha. Gente, nossos filhos não vão dar errado, amém?
Nossos filhos, a gente não vai perder nenhuma flecha aí para o mundo, né? Nem para as drogas, nem para a prostituição. Eu creio que se Deus está falando isso, porque Ele tem bons planos para os nossos filhos. Amém? Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Filhos bem criados dependem com as palavras da vida. Olha o que o Paulo falou para a turma lá de Coríntios. Vocês são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Filhos são referência para o ministério. A pessoa vai na tua casa, a maneira como teu filho te responde, a maneira como você fala com a sua esposa, já fala tudo sobre você. São sua referência. Tanto que lá, quando Paulo fala com Timóteo, para dizer para ele, para escolher o presbítero, o que ele vai dizer? Que governe bem a própria casa, criando filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, agora que eu joguei todo esse peso para cima dos pais, pode ser que você se sinta um pouco sobrecarregado. Pode ser que você fique um pouco desanimado. Talvez você não saiba por onde começar. Eu gostaria de sugerir que a gente começasse com uma decisão. Cara, não que eu me garanta, mas eu posso contar com Deus, eu posso me render. Eu quero ser mais parecido com Deus. Eu quero ser mais parecido com o modelo. Eu quero fazer da minha casa um ambiente adequado de formação. Eu quero investir meu tempo de acordo com as prioridades da palavra. Quanto tempo eu invisto com Deus? Quanto tempo da minha vida? Se é o mais importante, por que não é o número 1 da minha agenda? Quanto tempo eu invisto com meus filhos, com a minha filha, com a minha mulher? Decisão de ver os filhos como bênção. Investir neles contando com eles. Se teu filho te pedir uma Bíblia, você compra para ele no outro dia ou tu fica encebando? Se teu filho falar que ele quer assistir alguma série, sei lá, The Chosen, alguma coisa assim, você facilita ou você fica remanchando? Como é mais fácil sair o dinheiro da tua mão? Para pagar um retiro para ele ou para pagar um cinema? Para pagar o almoço dos jovens? Ou para pagar uma festa, uma viagem? A gente sabia que tem pai que não quer trazer o menino na reunião? Sabia que tem mãe que enceba para deixar a menina se reunir? Invista nos seus filhos. E eu quero te convidar, querido, nesse momento, a você orar comigo. Quero dizer que eu não sou nota 10 nisso aqui não, viu? Eu lendo aqui, eu falo, essa aqui eu também tenho que dar umas ajustadas. E essa aqui, melhor melhorar, hein? Gente, estou expondo a Escritura, estou debaixo dela, assim como vocês. Não sou melhor do que ninguém, tá? Estou servindo com a palavra e nos desafiando a fazer um molde mais adequado. Vamos orar?